Fala pessoal ligado no Grande Prêmio, tudo bem? Boa noite, eu sou o Gabriel Curti. O GP às 10 dessa noite, dessa quinta-feira é comigo. Eu vou falar sobre a Indy, é claro, a temporada tá chegando, né? A gente teve os testes de pré-temporada propriamente ditos agora em Austin. A gente teve aquele teste em Laguna Seca, mas não estava completo. Esse em Austin foram 4 sessões, né? 2 dias divididos entre manhã e tarde. Na verdade, mais começo de tarde e final de tarde. E a gente teve um Colton Herta espetacular com a Harding e a Andretti também andando muito forte. Até escrevi uma análise que, para mim, a grande vitoriosa era a Andretti, porque eu não acredito que a Harding esteja tão forte assim. E a Harding continua sendo uma equipe parceira da Andretti, né? Então, tudo que ela fizer, a Andretti meio que vai ter uma base e vai ter muito mais recurso, piloto, mecânico, engenheiro, para desenvolver em cima do que a Harding fizer. Ainda não estou muito convencido de que a Harding é sucesso todo. Mas eu não vim aqui falar da pré-temporada. O texto, a análise está no ar já, no Grande Prêmio, para quem quiser conferir. Precisamos falar sobre a tal da expansão da Indy. Está acontecendo? Eu acho que não, né? Mais ou menos desde 2015, a Indy tem um projeto de expandir suas fronteiras, né? Sair da América do Norte. Ganhou muita força depois que a etapa de Brasília foi cancelada em cima da hora. E, obviamente, o Brasil não estava nos planos dessa expansão. O Brasil acabou voltando à pauta ultimamente, mas muito mais pela parte dos nossos governantes, mandatários, etc., do que por parte da Indy propriamente dito. Ontem a gente teve declarações do Mark Miles, o chefão da categoria, que jogaram bem para baixo a expectativa de uma expansão da Indy. Vamos começar pelo Brasil, né? O Brasil, a gente teve o Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, no ano passado, dizendo que o Rio ia receber uma etapa da Indy em 2020, que obviamente não vai acontecer. A gente teve recentemente também a notícia de que o Wilson Witzel, governador do estado, ia dar recursos para receber a categoria. Bom, primeiro a gente precisa lembrar que o Rio não tem autódromo, assim como a grande maioria das cidades brasileiras não tem autódromo. A gente tem autódromo de Interlagos, mas a Indy nunca demonstrou interesse algum em correr aqui. Tanto que quando era em São Paulo era no AMB, numa pista improvisada ali na Olavo Fontoura com a Marginal. E o Rio de Janeiro teoricamente ia usar também um pedaço da Sapucaí ali, enfim. A Indy já deixou claro que não está interessada. Na verdade não é que não está interessada, é que não tem viabilidade hoje. O Mark Miles, chefão da categoria, falou que quando a economia estiver boa, vai pensar em voltar para o Brasil. E que o momento não é esse. Eu acho que não precisa dizer mais nada. É um balde de água fria total em quem estava criando expectativas, em quem estava comprando a palavra do prefeito Crivella nesse caso, né? Então não vai rolar, né? O Brasil não vai receber a Indy em 2019, em 2020 e eu acho que vai demorar muito tempo ainda para a categoria voltar para cá. Vamos continuar ainda na América Latina. Aí temos o México. O México seria a expansão mais fácil para a Indy e é a que eu acredito mais, é a que eu acho mais provável. Foi a que o Miles menos tirou as expectativas assim. Ele disse que não tem ainda um acordo televisivo, que seria muito ruim a saída do Pato O'Ward do grid, né? O Pato rompeu o acordo com a Harding, mas em momento nenhum ele disse que não vai rolar a etapa no México. Eu acho que parece ainda um acordo mais plausível, ainda que o México esteja em vias de perder o GP de Fórmula 1, né? Bom lembrar, mas eu acho que é um acordo mais fácil de você costurar, já tem a etapa em Toronto, né? No Canadá. Então acho que ficar na América do Norte não compromete na logística, então o México ainda é minha aposta principal para essa expansão, se um dia ela acontecer. Temos ainda 2 praças que estavam com força nessa expectativa de novas etapas na Indy: Austrália e Japão. E assim, as duas tomaram uma ducha de água fria assim, quase do nível do Brasil. O Brasil é o último da fila, com certeza, desses aí. Mas a Austrália e o Japão, olha, o Miles está enrolando, a Indy está enrolando. Ele explicou que essas etapas teriam que acontecer antes de São Petersburgo, ou seja, em fevereiro. A Indy, para quem não sabe, ela faz o calendário dela todo espremido para não bater data com a NFL. E a única data que ela ainda tem disponível é esse finalzinho entre o Super Bowl e a etapa de São Petersburgo, que são coisas de 3, 4 semanas, variando dependendo do ano. Esse seria o período que o Miles queria aproveitar para fazer 2 etapas longe dos Estados Unidos. Então, logo cogitaram Japão e Austrália. A Austrália pode ser, ainda que tenha dificuldade para encontrar uma data lá. Essa data não é muito propícia para ter a corrida pelo governo local e tudo mais. Tem umas dificuldades. A Austrália, assim, é uma conversa que já está rolando há uns 2, quase 3 anos e esse acordo não chega. O Power foi para lá, o Miles foi para lá, enfim, a Indy já levou comitiva, piloto.
e por mais que pareça estar se encaixando, nunca sai do papel, que seria Surfers Paradise, né? Uma etapa que já teve anos atrás. É a questão da data na Austrália. No Japão o problema é muito maior, porque se essa é a única data disponível, já era. Nessa época do ano faz muito frio no Japão. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz uma pesquisa na temperatura alguns minutos atrás, estava 8 graus lá no Japão. Isso nunca que é condição de ter corrida, né? A Fórmula 1 faz teste de pré-temporada em Barcelona com temperaturas assim e a gente já cai matando, porque realmente não é temperatura para ter corrida. E a Indy, com uma temperatura dessa, não daria certo nunca. Então o Japão eu acho que está muito, muito fora de mão nessa época, enquanto a Indy não puder expandir um pouco o calendário ou achar uma data em que a logística não atrapalhe tanto, não sei. Mas parece fora da realidade. Desses 4 destinos, eu diria que a Austrália e o México tem alguma possibilidade. O Brasil e o Japão vão demorar muito para voltar, se um dia eles voltarem. O que importa aqui é para a gente parar de se empolgar com o papo de expansão na Indy. Eu acho que já fazem pelo menos, vai fazer 4 anos agora que as conversas ganham mais força dessa tal expansão e nada acontece, nada de concreto vem rolando. A gente continua tendo todas as etapas nos Estados Unidos e uma no Canadá, em Toronto, que já é tradicional. Então, sempre que pintar uma notícia de Indy no Brasil, na Argentina, no Uruguai, onde quer que seja, cautela, sempre cautela. Vou ficando por aqui, recomendo muito a cobertura dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 que a Evelyn Guimarães e o Vitor Fazio estão fazendo lá em Barcelona, junto com o Eric Caldu, com o Xavi Bonilha. E semana que vem tem Pedro Henrique Marum, eu volto na outra, tá bom? Abraço!